Semana passada a gente arrumou o limpador da combinha e cada semana que passa ela vai ficando melhor. E cada ponto que ela melhora, o ponto que está ruim acaba se destacando mais. Então, algumas pessoas acharam até que era piada, mas a gente nunca teve a combinha tão silenciosa depois que a gente arrumou as portas. E o barulho aqui da traseira parece que se amplificou, porque antes era um inferno dentro dela. Tá? Parecia alguma coisa no Iraque. E agora não, agora ali na frente a gente está até que num silêncio relativamente agradável, e aqui atrás a gente percebe tudo batendo. E o ponto principal aonde a gente vai tentar começar a mexer, o que eu gostaria de fazer é a troca do chicote já, mas conversando com a Bianca, e vocês logo vão ver o motivo pelo qual a gente vai adiar um pouco a troca do chicote. O ponto principal que a gente precisa fazer aqui de reparo é justamente isso daqui, ó. A Bianca vai aproximar e vai mostrar. Essa parte, quando a gente comprou a combinha, não estava solto dessa forma. Tanto que agora ela está cada vez mais difícil de fechar. Olha como é que tá. Absolutamente solto. E uma das causas para isso ter acontecido é que a gente está com uma tampa de motor. Eu acredito que é até 82 ela tinha uma dobradiça maior, e essa daqui é após 82, que particularmente eu tenho a impressão que essa daqui é menos resistente do que a outra, porque a outra, depois a gente mostra uma braçadeira que a gente já comprou para colocar aqui. A gente ainda não tem certeza se a gente vai colocar, tá? Então aqui tá bastante podre aqui por baixo, toda essa estrutura aqui muito podre. Apesar de não aparentar, deixa eu fechar, afasta um pouquinho. Apesar de não aparentar aqui, vocês podem falar, pô, Tonela, não tá tão ruim assim. Não tá tão ruim a aparência, mas por dentro o negócio tá bastante complicado, como eu vou poder mostrar para vocês agora. Bom, eu tô dentro aqui do cofre do motor da combinha. A câmera, na verdade, ela tá sozinha. E aqui eu tô mostrando essa travessa aqui, ela é fundamental. Ela passa por baixo ali da parte superior do porta-mala, que é eu vou afastar aqui pra gente ter uma ideia, ó. A gente tá aqui, eu tô virando e tô vendo aqui. Essa barra, ela termina aqui, ela tá bem em perfeito estado, mas aqui, ó, onde a gente tem essas travinhas por onde passa o chicote, eu vou começar a fazer um movimento aqui e eu espero que vocês consigam ver. Tá, tô indo devagarinho, me desculpa se a imagem ficar ruim, é porque quem tá segurando a câmera agora é o próprio carburador da combinha. Então a gente vê que essa chapa, olha, ela vem até aqui e ela tá cheia de podres. Tá, e aqui do outro lado a gente tem a mesma travessa, ó. A mesma travessa que vai até ali, e dá pra perceber que toda essa estrutura que segura a tampa, ela já viu dias melhores. Aqui a gente observa o suporte original da dobradiça dupla já sendo adaptado para usar a tampa mais moderna, tá? E aqui a mesma coisa, só que aqui tá mais crítico ainda, porque aqui já tem uma chapa. Ali na hora que a gente for fazer o reparo, a gente vai poder ver exatamente o tipo de reparo que foi feito. Bom, então, como eu comentei já, essa é a nossa tampa da mais moderna, não da última das combis, mas é aquela que foi a partir de 82 até 90 e pouco. Aqui estão as dobradiças que a gente comprou, acho que foram 7 ou 8 reais cada uma, quer dizer, é bem barata. Então, se a gente conseguir trocar essa estrutura, que eu comprei também, ela está aqui, e ela veio em duas partes. A chapa que fica interna ali por dentro, que ela vai ficar montada dessa forma, é aqui que vocês viram que está tudo podre ali, e essas orelhinhas aqui são as que prendem o chicote no lugar, que a gente praticamente não tem mais ali. Essa daqui aparentemente é boa, tá? Qualquer coisa vai ser melhor do que aquilo que a gente tem ali, sem dúvida, tá? E essa parte é a parte externa, que vai dar o acabamento que a gente precisa. E daqui a pouco eu vou fechar ali. Na verdade a gente vai tirar a tampa para poder ver.
E então a gente tem aqui o desafio de fazer a troca de um subconjunto, vamos dizer assim, da lataria da Kombi. Para um profissional isso daqui deve ser um serviço de 2 horas no máximo. A gente que é faixa cor-de-rosa ainda na parte de funilaria e de solda, a gente vai demorar provavelmente uns 2 dias, né, Bianca? Vai demorar um pouco. Mas também por conta da gente tentar registrar isso e tentar mostrar para vocês como que a gente vai fazer. A minha preocupação, e eu acho que deve ser a preocupação de qualquer um, é em relação à resistência dessa parte que segura a dobradiça, porque não sei como seria original. Essa daqui, como eu já comentei, ela parece ter boa qualidade, mas com certeza a chapa não tem a mesma espessura da chapa original. Tonela, cadê a tampa do motor? Não comprei ainda a tampa do motor, porque na verdade a gente nunca mexeu nisso e a gente não tinha certeza o modelo exato da tampa aqui, da parte do suporte. Eu poderia ter comprado essa peça do modelo mais moderno para poder manter essa tampa? Poderia, e posso talvez ainda, se de repente eu desmontar e ver que está tudo mais favorável para eu usar essa tampa ainda, porque a tampa a gente não comprou, e simplesmente porque a gente ainda não sabe exatamente o serviço que a gente vai fazer aqui, tá? Então o objetivo no vídeo de hoje é pelo menos a gente arrancar essa parte que está podre na combinha, para ver se a gente vai montar exatamente essa parte exterior aqui. Essa interna não muda, é sempre a mesma. Mas essa daqui, se for uma pós 82, ela já vai mudar o suporte aqui. O meu GN recessivo do Zé Frizinho, gostaria de manter uma tampa original aqui do modelo mais original, mas eu esbarro aonde? Não é nem na questão do preço, porque a tampa não é nem tão cara. E essa daqui também já veio dias melhores. Ela já veio de uma outra Kombi já condenada, provavelmente. Tá bem surrada essa tampa. Então a Kombianca gostaria de receber uma tampa nova do motor, com certeza. A gente esbarra principalmente nesse detalhe aqui, o lacre da placa. Que se eu resolver trocar a tampa traseira, a gente vai ter que violar esse lacre de alguma forma, tá? E não que eu vou tentar camuflar depois, simplesmente eu vou andar com o lacre quebrado até eu ter a oportunidade de ir no Ciretran ou em algum lugar aí para fazer o lacre de novo, que acho que é só pagar uma taxa e consegue lacrar. A questão é que é um serviço burocrático, tem um custo ali que não é muito alto, mas o pessoal gosta de supervalorizar. Não, mas como que esse lacre quebrou, que não sei o que não sei o que lá. Então é chato, vamos dizer, para dizer uma palavra suave, é chato você ter que lidar com esse tipo de pessoa que quer fazer um pequeno detalhe parecer mais grave do que é, como se você tivesse roubado a sua própria Kombi, tá? Mas então a primeira coisa que a gente vai fazer, e a Bianca vai ter que ficar segurando a tampa aqui pra mim, é soltar a tampa da combinha. Aqui eu vou soltar a parte do chicote aqui, que isso daqui eu fiz mais ou menos às pressas no dia que a gente ia rodar com a combinha, tá? Mas que felizmente a gente vai ter oportunidade de trocar agora. Então a Bianca vai parar de filmar um minuto, ela só vai ficar segurando aqui para que eu solte. Aqui a gente tem um parafuso M6, ó o estado que tá isso aqui. Aqui a gente tem um parafuso M6 que eu vou soltar, e do lado de lá a gente tem 2 Phillips ainda. Eu tenho mais medo daqueles 2 Phillips do que desse M6 aqui. Bom, a Bianca consegue filmar porque a gente conseguiu a ajuda da Kátia. Então tudo vai ficar mais fácil agora. Não era, eu falei que era um parafuso M6, mas não é. E eu tenho a triste notícia para Bianca, que isso daqui é um parafuso de polegada. Não é um métrico. Tá, Tonela, como é que você sabe? Primeiro porque a minha chave de 10mm não serviu aqui. Eu tô usando uma 11 que ficou folgada. Tá, e a rosca a gente percebe que é um passo diferente do que se fosse um métrico. Pô, já não gosto dessas medidas em polegadas e ainda vejo um ultraje desse na combinha. Mas a gente vai resolver isso e vai ser agora. Bianca vai vir desse lado. É só um parafuso, na verdade, aqui que tava... Cuidado. Pronto. Nossa, foi mais fácil a gente tirar do que eu imaginava. Obrigado, cara. Ó.
Então aqui a gente tem essas duas chapinhas aqui que são as que sustentam todo o peso da tampa. Ou seja, a impressão que dá é que isso daqui foi feito justamente para sobrecarregar um ponto da lataria aqui. Nossa, um ponto da lataria que acaba estressando com o tempo. Isso daqui, claro, deve ser um pedaço de portão, ó, que o antigo dono da combinha, ou o funileiro que ele contratou, ele colocou aqui para segurar a dobradiça. Isso aqui não me incomoda de forma nenhuma, tá? Eu acho que é um reparo perfeitamente aceitável para um utilitário aí, para um veículo de uso diário, onde as pessoas usavam para ganhar o dinheiro. Isso não me incomoda, isso me incomoda muito. Um parafuso em polegadas num carro todo métrico. Mas tudo bem, a gente pode até deixar isso depois, mas o parafuso vai embora. Bom, aqui eu vou terminar de soltar o chicote. Aqui não tá difícil. Bom, agora eu vou dar uma pausa, porque eu vou desligar a bateria ali, que a gente ainda não trocou, porque a gente teve pouco tempo de mexer na combinha. E aqui eu vou ter que soltar também a parte das luzes traseiras aqui. Bom, a Bianca já está mostrando aqui. Eu estou dando uma chacoalhada aqui para a gente perceber o problema que a gente tem. Então essa parte está solta, ó, completamente solta. Então a gente tem essa parte de baixo, está solta aqui dessa estrutura, que a gente vai ter que prender de alguma forma também. De alguma forma que eu digo, é claro, com solda. Então alguns pontos de solda aqui provavelmente já vão resolver o nosso problema. E para que eu faça isso futuramente, a gente vai ter que tirar essa chapa que a gente remove sempre que a gente vai tirar o motor. Tá? Mas antes disso, o ponto crítico total é aqui. A Bianca vai tentar mostrar por trás, da mesma forma que eu tinha feito, e mostrar nessa região. Então, chacoalhando aqui, eu percebo que desse lado aqui já está completamente solto. Falta pouco para a gente conseguir remover essa parte aqui, que é justamente onde a peça de metal aqui teve maior estresse aqui na tampa. E do outro lado ali, deixa eu ver, o outro lado está mais firme. Então esse lado aqui, ele está preso aqui embaixo, ó. Claro, ele já deve ter sido soldado no passado, tá? Mas pelo menos ele está firme. Então boa parte, aqui não, né? Boa parte do barulho que a gente ouve vem daqui, ó. Vem daqui e da tampa, ó. É que aqui estava aberto já. Então eu vou abrir aqui. Agora o maior desafio que eu e a Bianca a gente vai ter é segurar essa tampa aberta, sendo que ela não tem o suporte. E a gente tem medo de ser decapitado aqui. Então eu vou calçar isso daqui de alguma forma. Agora que a gente está com a tampa aberta, ó, a Bianca vai mostrar aqui, a gente tem praticamente um azul pavão aqui. Então eu não sei o que aconteceu com essa traseira da combinha, que talvez ela tenha recebido um transplante. Não só aqui a gente tem um azul pavão, como aqui, ó. A gente parece que tem um azul aqui nessa parte de baixo também. Então não dá para saber o que aconteceu nesses 46 anos de vida dessa ratoeira. Essa chapa, ela vai vir aqui. Então aqui já dá uma impressão de como que vai ficar. A nossa grande dúvida do dia de hoje, se a gente vai manter a nossa tampa, tá? Se a gente vai manter a nossa tampa, e se a gente decidir manter aquela tampa, a gente vai usar um outro modelo dessa chapa externa. Como é que chama isso aqui? Travessa externa entre capô e tampa do motor, até 82. Ou se a gente vai usar uma travessa externa dessa do modelo mais novo. Na verdade, amanhã eu vou na loja e eu vou olhar essa parte de trás aqui. Se a outra só tiver uma porca, mas for fina igual essa daqui, eu vou usar essa, tá? E talvez a gente compre a outra tampa e faça uma melhoria aí na combinha. Agora, se for mais forte a outra, com certeza a gente pode até tentar manter essa tampa, apesar de que eu acho ela muito feia. E aí sim, manter toda essa chapa aqui e usar as duas dobradiças que a gente comprou. Bom, agora eu vou deixar de lado. Aqui a gente já tirou a borracha para ver o tamanho do estrago. Mas o ponto principal agora, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é retirar
todas as partes da lataria que a gente vai precisar trocar. E isso vai ser relativamente difícil, porque aqui a gente vai precisar usar, a gente tem 3 recursos. A gente pode usar uma talhadeira, cinzel e um martelo. A gente pode usar um maçarico e a gente pode usar também um disco de corte, uma esmerilhadeira ou alguma coisa assim. Todos têm vantagens e desvantagens e todos têm as suas limitações. Então, dependendo do lugar onde a gente for fazer o serviço, a gente vai ter que usar ou uma técnica ou a outra. A gente vai dar uma estudada aqui na chapa que a gente vai trocar para imaginar o que a gente vai trocar e de que forma pode afetar ali a nossa estrutura. Tá? Então, por que você precisa fazer isso? Porque você precisa ver o que você pode cortar, seja com a talhadeira, seja com a esmerilhadeira, com o disco de corte, ou seja com o maçarico, de forma que não comprometa uma parte da combinha ou da ratoeira que você estiver mexendo, que não afete a estrutura, porque aí você vai ter que fazer um remendo e é bem desagradável. Aqui não tem, aqui a gente já está no prejuízo total, tá? Cuidado aí, Bianca. Então eu estou dando uma olhada rápida por aqui e eu chego à conclusão que é relativamente seguro a gente colocar a lixadeira aqui e fazer um corte que pegue até essa chapa traseira aqui. Isso a gente pode fazer devagar. Claro que em alguns pontos, por exemplo aqui, é mais fácil a gente fazer na talhadeira. E aqui no cantinho, o que dá para fazer? Dá para passar ela rente aqui, por exemplo, ó, e eu já vou conseguir soltar um bom pedaço. Eu não preciso de soldar essa parte dessa, separar uma da outra, já que vai é tudo lixo isso daí. Nem um sucateiro vai querer, tá? Então é só a gente fazer provavelmente um corte aqui, outro ali onde está apoiada a tampa. Aquela tampa vai cair na minha cabeça ainda. E um corte aqui, que é o principal. O que eu vou tomar o máximo de cuidado aqui? Se eu fizer esse corte voltado mais para cima, eu vou debulhar essa parte do porta-malas. Eu não quero fazer isso, tá? Então eu vou tentar fazer um corte o mais para baixo aqui possível, com ela talvez até inclinada um pouco assim. E se eu perceber alguma coisa de errado, eu paro e eu vou na talhadeira. A Bianca vai ficar mais ou menos de longe, tentando mostrar algumas partes aí do processo. Bom, aqui dá pra gente ver, eu cortei a primeira parte do metal e só de encostar a lixadeira a gente percebe que essa chapa aqui é bem mais grossa do que aquela que a gente vai colocar. O que é uma pena, né? O que é uma pena porque provavelmente não vai durar muito o reparo. Bom, já fiz o primeiro lado e a novidade é que não pegou. A lixadeira ela não cortou a parte de dentro como eu tinha imaginado, vendo as duas peças aqui, as novas. Então aqui eu vou vir mais um pouquinho para cá, ou não, ou talvez eu corte direto aqui. O resto a gente vai fazer na talhadeira. Aqui a mesma coisa, aqui eu vou dar uma rebaixada talvez e vou continuar para esse lado aqui. Cuidado aí, Bianca, dá uma afastada. Eu estou tirando o batente da tampa traseira da Kombi e para que a gente possa cortar essa parte do meio. E aqui, ao contrário do restante, eu não vou usar a lixadeira. Aqui eu vou usar uma pequena talhadeira. A Bianca vai afastar um pouquinho e eu vou fazer dessa forma. E devagarinho a gente vai cortando o metal aqui em torno, apesar de que levantando aqui a gente já percebe que tá solto essa parte. E por incrível que pareça, esse quadradinho que segura o batente, ele não veio nem na parte interna e nem na externa. Então a gente vai ter que tomar o máximo de cuidado com esse pedacinho aí. Bom, agora a Bianca vai dar uma pausa, ela vai ficar segurando a tampa enquanto eu elimino essa parte aqui. Já separei a parte externa da superior.
E isso já vai facilitar bastante, porque a gente precisa arrancar isso daqui, pelo menos a externa, para ver o que a gente consegue fazer com a interna. Então essa parte foi só na talhadeira. Essa parte a gente precisa preservar a qualquer custo, porque ela não veio nas outras partes de lata que a gente vai trocar. Então, não sei se existe, deve existir, né? Esse assoalho aqui, mas a gente não vai mexer com isso. Então, eu acho que a parte mais difícil é você tomar cuidado para não debulhar alguma coisa aí que depois você vai falar, pô, aquilo eu precisava usar, não era para ter arrancado aquilo. Então é o máximo de atenção aí na hora que você estiver decepando o carro, fazendo o trampo de açougueiro. Depois é preferível você arrancar em 2 ou 3 etapas do que tirar mais do que deveria. Apesar de aqui ter um vinco relativamente bonitinho e bem feito, quando a gente dá 2 pancadas aqui, a gente percebe que só tinha um ponto de solda embaixo e outro em cima. Outro aqui. Normalmente, quando eu estou fazendo um serviço desse, eu percebo que o ponto de solda está relativamente sólido, ou seja, a gente tem metal, que é o caso aqui, ó. A gente tem bastante metal aqui. Eu prefiro cortar, deixando, vamos dizer, mais metal aqui, para depois a gente conseguir encaixar a peça nova. Aí sim, se for o caso, você corta o excedente, isso tudo no momento que você estiver fazendo o ajuste da peça. Porque se eu resolver dar uma de louco e arrancar mais metal aqui do que eu preciso, depois eu vou ter que fazer pequenos quadradinhos aí de remendo. Ó, aqui praticamente do de baixo ele já tá solto, só falta a gente soltar do de cima. Aqui, como é bem na solda, deixa eu ver se eu consigo com mais uma pancadinha. Eu não quero estressar muito a peça, porque senão eu vou trincar. Aí. Na verdade aqui a gente já tinha um buraco que eu vou ter que refazer ele, infelizmente. Mas eu vou terminar de cortar aqui, a Bianca vai segurar a tampa que está balançando bastante. E a gente vai soltar do outro lado também para conseguir tirar tudo. Aqui eu já dei um corte vertical para facilitar o meu serviço. Aqui já está completamente solto, mas justamente pelo fato de estar tudo podre aqui, eu não vou ficar usando a talhadeira muito aqui próximo. Depois a gente só vai dar uma lixada aqui para ver o que existe aí de sólido ou não. O importante é a gente abrir espaço para o remendo entrar, para a peça de reposição entrar. E aí sim a gente vai ver onde está faltando metal. Se for o caso, a gente faz um remendo, dá uma afastadinha. Pronto, teoricamente isso aqui agora abaixa por inteiro, que é o que eu quero fazer. Aqui ainda tem não, aqui não tem mais solda. Aí, então aqui já tem uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, familiar. Ó, colocando a mão aqui eu percebo que eu não cortei nada que eu não deveria ter cortado, tá tudo em ordem. Mas aqui o trabalho para arrancar essa estrutura aí vai ser grande. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso cortar aqui, pode ser com a talhadeira, pode ser com o disco de corte. Começar a abrir cada vez mais o espaço. Olha, aqui já soltou. Abrir mais o espaço para que a gente possa fazer a limpeza da peça. Essa rebarba, por exemplo, seria legal se a gente conseguisse tirar. Não sei como a gente vai fazer isso, mas eu vou tentar rebater essa chapinha aqui para cima e talvez a gente consiga colocar outra da melhor forma possível. Essa parte já está solta. E eu não vou ficar dividindo aqui no meio, não preciso separar igual elas vieram da loja. O que eu vou tentar fazer com a talhadeira mesmo, não vou colocar a lixadeira aqui, porque eu acho que eu estou muito próximo aqui de correr um risco e eu não tenho a destreza de um profissional para saber até que profundidade que eu posso ir. Então para o disco escapar e debulhar tudo isso daqui, ou me debulhar mesmo, é mais fácil do que eu conseguir fazer o negócio certo. O que eu vou fazer aqui, ó, com a talhadeira, eu vou cortar
Ainda que sobre uma pequena rebarba, mas eu vou tentar cortar toda essa chapa interna para que a gente solte. Então a Bianca vai ficar segurando a tampa e assim que eu tiver conseguido separar a maior peça aqui, a Bianca vai mostrar. Olha, eu pedi até para a Bianca mostrar, ela tá me ajudando aqui. Então com a talhadeira eu tô indo devagar e tô tentando separar uma parte da outra. Então eu prefiro antes fazer um corte um pouco mais para baixo, meio ou 1 centímetro mais para baixo. Em alguns pontos onde já está podre aqui na parte de cima, ele já vai se destacando. Então é preferível você fazer em 2 etapas, mas não prejudicar a peça que você vai manter. No caso aqui o assoalho aqui da traseirinha do porta-malas. E é triste falar isso, mas chega a ser até gostoso mexer com essas coisas. Tipo no ritmo que a gente tá mexendo, um domingo à tarde, devagar, eu e a Bianca. E com certeza porque a gente não tem pressa nenhuma. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ficar cansado e a gente vai parar e vamos jogar Super Mario um pouco, tá? Mas se você imagina esse serviço sendo numa oficina estilo fast food, que o cara deixa a Kombi de manhã e quer pegar de tarde porque ele trabalha, eu acho que dificilmente o cara vai tomar todo esse cuidado que a gente vai ter. Então o que pode acontecer? Ele pode fazer um corte, vamos dizer, mais baixo, mesmo com a lixadeira, e pode não arrancar todas essas rebarbinhas aqui, que a gente vai ficar arrancando aí por algumas horas. Pronto, a Bianca ficou desesperada, ela queria mostrar de qualquer jeito, mas o importante é que a gente conseguiu tirar. Não sei dizer, eu não tenho experiência o bastante para saber dizer se essa peça é original, se ela já foi trocada, mas o importante é que a gente consiga tirar boa parte dela já. Então, a Bianca vem por baixo agora. Qual que é a próxima etapa? A gente percebe que aqui existem pequenos podres, que já foi feito um remendo aqui, ó, nessa parte aqui que eu tô falando. Então eu acredito que já tenha sido trocado sim. Para remover os pontos de solda aqui, talvez não seja necessário a talhadeira, nesse em particular, mas nesse daqui talvez seja legal. Então eu vou fazer isso, ó, tomando cuidado sempre para manter a talhadeira nessa posição e não nessa, senão você faz um rombo lá para cima. Eu vou dar uma parada e vou dar uma afiada na talhadeira pra gente ter o serviço facilitado. Apesar de que a gente está indo muito bem até agora. A minha dúvida é como é que eu vou soltar esse pedacinho aqui, porque eu não enxergo onde estão os pontos de solda. Então talvez eu tenha que colocar a talhadeira por aqui e começar, vamos dizer, tentar destacar com todo respeito essa pecinha aqui, porque essa daqui realmente eu posso cortar, vamos dizer, a parte do assoalho. Então eu vou continuar cortando aqui, vou terminar de tirar essas rebarbas aqui para a gente poder limpar os cantos e o primeiro momento vai ser a gente conseguir encaixar a chapa interna, que aí a gente já tem o espaço, vamos dizer, para conseguir fazer a solda. Então a gente vai precisar tirar tudo que tem aqui e ainda abrir o que existe de metal aqui que vai ser substituído. Olha quem tá aqui. Você gostou, né, Bianca? O que eu vou fazer com essa ferramenta, com essa turquesa? Eu vou pegar a borda do assoalho e vou levantar ela desse jeito. E por quê? Porque nesse espacinho que tá ficando aqui, ó, aqui eu vou conseguir colocar a talhadeira, tentar encontrar os pontos de solda que fixaram isso daqui um dia, para tentar ter o mínimo de deformação na parte que vai ficar. Então dessa vez a ferramenta tá me ajudando bastante. Eu vou fazer isso aqui em todo o perímetro aqui do assoalho e a gente já vai conseguir mostrar o serviço que a gente vai poder fazer com a talhadeira. Já desdobrei aqui boa parte do assoalho e a gente percebe que tem alguns pontos, como aqui por exemplo, que a pessoa que mexeu na peça a última vez, e aqui a gente já começa a perceber que se não foi trocado, algum serviço já foi feito. Tá? Então a gente tem um ponto de solda aleatório aqui, tem um outro aqui, e aqui a gente tem um monte de solda que acho que o cara tava no desespero, foi quando começou a rachar e ele
no lugar de fazer o serviço completo, igual a gente está tentando fazer agora, ele tentou soldar aqui para conter o barulho que acontecia na combinha. Mostrando aqui, ó, na parte de cima, a gente nota claramente que a gente tem problemas aqui nessa chapa, que eu não sei ainda como é que a gente vai contornar isso. Aqui, como alternativa, o que eu vou fazer? Eu vou passar o disco de corte aqui, porque é a forma mais fácil, sem ficar batendo muito, que você consegue de separar as duas chapas. Então eu vou passar ele aqui, até eu ver duas chapinhas separadas, aqui e em todos os pontos aqui onde eu veja que a simples separação dos dois metais não tenha sido suficiente. Aí quando a gente tiver com tudo liberado assim, com a talhadeirinha a gente consegue soltar eventuais pontos de solda que possam existir aqui, apesar de que eu duvido. Dei uma lixadinha aqui, ó. E sempre você lixa o mínimo e vai tentando separar com a talhadeira, igual eu tô fazendo aqui. Essa abordagem que a gente tá mostrando nessa peça, toda essa técnica, esse tipo de técnica, apesar de não, vamos dizer, não poder ser considerado nada extraordinário, é só o bom senso, capricho e paciência. Você pode usar para separar praticamente qualquer peça de metal. A regra é tentar manter o mais íntegra possível a que você não vai trocar e destruir sem piedade aquela que você vai precisar trocar. Não é mérito nenhum de alguém, eu consegui tirar a peça inteira. Não, se você conseguiu é porque a peça não precisaria ser trocada no primeiro momento. Tá? Então eu vou continuar batendo aqui. Se precisar cortar aqui eu corto, para ir separando as partes para a gente ter que bater e abalar a estrutura o mínimo possível. Olha, não está pronto ainda, mas na verdade, como eu estou conversando com a Bianca, que ela está um pouco apreensiva, eu só vou mostrar depois que a gente tiver retirado todo o metal, o que a gente vai fazer. Antes, claro, a gente vai passar a lixadeira, tá? Mas aí o que a gente faz? A gente vai nivelar o metal dessa forma. Aí no momento que a gente colocar a parte que vai ser substituída, a gente consegue fazer as duas partes se encaixarem quase que perfeitamente. Por que eu digo quase? Porque a Bianca pode mostrar aqui por baixo. A gente já tem um remendo anterior aqui que eu não vou mexer. Eu não vejo necessidade da gente mexer nisso daqui, porque ele deve ter alguns anos no mínimo e tá, apesar de esteticamente não tá dos melhores, mas a gente não vê nada de errado aí acontecendo. Então eu vou respeitar o reparo anterior e vou manter ele dessa forma. Eu já arranquei tudo que eu consegui com a talhadeira ou com a lixadeira. A gente tem essas rebarbas aqui e eu estou tentando tirar ela desse suporte aqui. Mostra, Bianca. Dessa estrutura aqui, e não consigo, porque a pequena dobra que tem aqui que apoia, ela é tão mole quanto essa chapa aqui. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Tudo que está me incomodando aqui, eu vou ter que remover com a minha última alternativa, que é justamente o que eu não gosto, porque eu acho que é o que mais estressa o metal, mas eu vou ter que usar o maçarico com a chama oxidante para que a gente corte o metal que não me interessa. Depois sim, aí eu consigo dar um acabamento melhor na chapa. Aqui eu ainda vou conseguir tirar alguma coisa com a talhadeira, tá? Mas como de qualquer forma eu vou ter que vir com o calor, então eu vou evitar de ficar torcendo as chapas que ainda estão relativamente inteiras aqui, e vou aproveitar o calor do maçarico para que a gente consiga remover.
que eu estou fazendo e a Bianca está um pouco longe, eu estou usando o maçarico para cortar a chapa aqui que eu quero retirar. Aqui a gente pega um pano úmido e coloca aqui em cima para absorver o calor e de repente não pegar fogo na tinta. A Bianca ou o seu ajudante tem sempre que ficar de olho para evitar alguma coisa nesse sentido aí, um fogo aí que pode acabar se espalhando na tinta, que não é nada grave a princípio, já que você está mexendo com o maçarico, mas tem que tomar bastante cuidado. Com o maçarico eu consegui cortar o máximo de metal que eu precisava. Teoricamente, claro, aqui a gente queima a pintura, já a gente percebe que a traseira da Kombi é uma pequena coxinha que está começando a sair a massa, tá? Mas isso é natural numa Kombinha. Teoricamente, no ponto que a gente chegou aqui, basta você colocar a travessa nova, encaixar ela, coisa que a gente não vai fazer no vídeo dessa semana, e colocar uns pontos de solda aí que teoricamente já estava pronta. Como eu já comentei, eu já vi esse serviço ser feito em aproximadamente 2 horas, por incrível que pareça. A gente vai um pouco mais além, porque a gente, além de não ter habilidade o bastante para fazer o serviço, a gente quer o melhor acabamento possível para a Kombinha dentro das nossas condições. Então agora, no lugar de enfiar a chapa aí e soldar direto, eu vou usar essa retífica, que eu quero agradecer o Walter Peixoto Barreto, que na verdade deu de presente pra gente. Ele pediu o nosso endereço e falou que gostaria de mandar um presente, e a gente, claro que ficou surpreso quando recebeu uma ferramenta dessa daqui. Então eu faço questão de agradecer você, Walter, muito obrigado. Como eu te respondi no e-mail, não precisava ser vamos dizer assim, um presente tão caprichado, mas certamente a gente vai fazer um bom uso dele. Muito obrigado. Então eu comprei aqui uma fresa para uso geral da ferramenta, que isso daqui dá para fazer cabeçote, dá para fazer desbaste em diversos tipos de metais. E eu vou usar ela de uma forma, vamos dizer, não convencional num serviço de funilaria. Eu vou usar essa fresa para remover esse metal e deixar mais ou menos nessas condições, para dar o melhor acabamento possível entre as partes. Bom, a Bianca está mostrando aí mais ou menos onde eu dei um pré-acabamento. Então essa chapa, a gente não vai soldar a chapa essa semana, tá? Essa semana que eu digo, no vídeo de hoje, porque a gente tem que fazer, vamos dizer, alguns ajustes aqui nas peças. Então a gente vai mostrar mais ou menos como ela vai encaixada, e ela vai mais ou menos encaixada dessa forma. A questão é que desse lado a gente tem uma área de acesso maior, mas desse lado a estrutura está mais íntegra, por incrível que pareça. Então a gente vai ter que rebater essa extremidade aqui, para que a gente consiga enfiar dessa forma. Depois eu vou, claro, por dentro com o martelo, eu rebato em cima dessa coluna, e aí a gente vai ter, vamos dizer, a estrutura mais ou menos na posição. Eu só estou fazendo isso para a gente ter uma ideia como é que vai ficar, para ver se encaixa certinho. Mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer antes de soldar essa chapa. Por exemplo, falta uma fixação aqui, ó, dessa parte da lataria na estrutura interna. Aqui está completamente solto. Então isso daí é uma coisa que a gente vai ter que soldar, e vai ser um serviço relativamente demorado, que provavelmente a gente vai fazer no vídeo da semana que vem. Então agora eu vou tentar encaixar essa parte aqui. Eu não sei, eu não tenho certeza se eu deveria ter tirado isso, mas eu vou só tentar entortar para ver se a gente consegue colocar a nossa chapa. Eu acredito que cada pedaço de metal aqui que faça parte da estrutura vai ajudar a gente no momento da fixação. Mesmo porque a gente tem várias deficiências aí vamos dizer, em alguns pontos da carroceria que não estão completamente inteiros. Agora eu afasto um pouquinho, ver se consigo colocar.
Bom, a Bianca vai dar uma pausa porque eu vou abrir um pouquinho o espaço aqui, que é natural. E é mais do que natural, é desejável que a gente tenha essa dificuldade, porque significa que a peça vai ter vários pontos aí de fixação. Olha, a peça está mais ou menos encaixada, eu acho, não tenho certeza, que é mais ou menos isso daqui. Tá, então, se eu conseguir manter ela nessa posição, a gente vai colocar essa daqui, só para ter uma ideia, porque, por exemplo, aqui a gente pode soldar aqui em cima eu vou rebater essa chapa toda e eu vou ter que ver que ângulo exatamente que eu vou deixar para que ela coincida com essa daqui. Então não é simplesmente montar dessa forma e colocar esse ângulo aqui, ele veio mais aberto, vamos dizer, do que vai ser o final que a gente vai deixar. Então por que eu quero colocar a peça aqui em cima? Porque eu quero ver o quanto falta de metal de cada lado, para saber a dor de cabeça que a gente vai ter no momento de fazer o acerto. Ó, a primeira coisa, vou ter que nivelar isso aqui muito bem, porque essa parte do assoalho vai ser determinante para que a gente consiga o alinhamento. Porque se eu colocar isso daqui um pouco mais para cima ou para baixo, eu vou comprometer. Aqui falta muito metal, eu vou ter que soldar um remendo internamente aqui, provavelmente, para criar uma base para essa parte. Não adianta eu querer fazer uma coisa rápida aqui que não vai dar o resultado necessário. Tá aqui a mesma coisa, falta bastante metal aqui, então eu acredito que eu vou ter que passar a lixadeira aqui, fazer um quadradinho, soldar ele por dentro, tá? Mas esse quadradinho eu planejo colocar ele depois que essa estrutura esteja no lugar. Para essa estrutura vir no lugar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que nivelar o limite aqui do assoalho, vou ter que fechar essa tampa, ainda que eu não tenha montado a tampa inferior aqui, mas pelo menos essa parte ela vai ter que ficar aqui vamos dizer, numa medida, no esquadro, para poder receber a tampa do motor. Que eu não tenho certeza ainda se a gente vai usar a original ou algum outro modelo. Eu também penso que existem alguns reparos que talvez sejam interessantes a gente fazer aqui. Eu não sei se aqui vai bastar eu soldar essa peça ou se a gente vai encontrar ela para trocar. De qualquer forma, mesmo que a gente não troque, aqui basta uma boa solda que vai manter tudo no lugar. Então eu vou tirar essa chapa daqui e vou tentar nivelar isso daqui da melhor forma que eu puder. Vou passar na sua frente. Isso. Esse alinhamento que a gente está fazendo, a gente pode fazer também depois que tiver soldado a peça, na verdade. A gente vai rebater isso aqui várias vezes. Deixa eu bater ao contrário, que aqui ficou Pronto, esses detalhes aqui que estão faltando, na verdade, depois que a gente tiver soldado aqui, a gente vai fazer o serviço oposto àquele que a gente tinha feito. Provavelmente vai dar uma lixada, uma esmerilhada, e a gente vai ter que dar uma proteção aí com algum produto que não existia na época que a combinha foi feita. Agora, para eu dar um acabamento aqui, tirar os restos de solda que sobraram, e antes da gente considerar a possibilidade de montar a peça e de soldar, eu vou dar uma lixada com esse disco aqui, para deixar a superfície limpa também e facilitar a parte da solda. Então a Bianca vai dar uma afastada, porque provavelmente vai voar bastante farinha. Bom, eu fiquei uns 15 minutos com a lixadeira, passei em todos os pontos onde eu pretendi dar uma limpada na peça. Esse azul aqui intriga muito a gente, porque
Essa peça não aparenta ter sido trocada, aparenta ser, vamos dizer, original da Combinha, porque eu acredito que senão ela teria sido trocada de uma forma mais grosseira, da mesma forma que os outros serviços foram feitos de uma forma mais objetiva. Então acaba sendo um enigma esse azul aqui. Esse azul também ele existe aqui, a menos que a Combinha tenha levado uma pancada violenta aqui. Passou por uma cirurgia nos anos 70, mas eu acredito que não. Bianca vai mostrar que eu não estou passando a mão. A gente já passou a lixadeira aqui. Não temos mais nenhum ponto de solda atrapalhando a gente. Ou seja, no momento que a gente vier com aquela chapa, aquela travessa interna, ela vai ter mobilidade para a gente movimentá-la para onde a gente quiser. Agora, acabei passando a lixadeirinha em alguns pontos aqui, por exemplo, aqui também vai ser necessário lixar. A gente ainda não sabe se a gente vai trocar essa peça. Amanhã a gente vai na loja de latas ver tudo que a gente encontra relacionado à Combinha. A gente vai tomar a decisão amanhã se a gente vai trocar a tampa traseira ou não. E para a semana que vem a gente vai começar com os serviços de solda propriamente dito. A gente vai ter que soldar essa... Eu pretendo começar a soldar aqui, tá? Que a gente tem um trincado quase que de até em cima. Todo esse conjunto aqui tá solto da estrutura, apesar de que eu acho que vai ser mais fácil a gente soldar isso daqui depois que tiver montada essa travessa, porque vai ser um ponto de fixação a mais. Então, de última hora, vamos dizer, eu vou soldar isso daqui por último. Em alguns pontos que sejam mais de, vamos dizer, de segurar uma chapa com a outra, que não seja estrutural, como essa parte aqui, talvez eu use latão, pode ser que eu use latão aqui. E a gente tem aqui, onde eu coloquei esse tapete de borracha para proteger o filtro de gasolina, e coloquei também um pano cheio de água para, em caso de voar alguma faísca aqui, já receber. Mas se a gente encontrar essa chapa que já está solta, talvez eu já troque, que eu sei que a Bianca vai ficar bastante feliz se eu fizer isso. E o da bateria, apesar de ele estar em bom estado, talvez a gente aproveite aí o embalo e já faça a troca. Mas o objetivo para que a gente tenha essa parte traseira da Combinha mais silenciosa é de fato essa estrutura aqui, e a escolha certa entre essa chapa traseira aqui, ó, entre essa chapa traseira e a tampa. Então, se a gente for manter essa tampa, talvez eu tenha que trocar essa travessa externa. Tá legal? Bom, então hoje a gente vai finalizar por aqui. A gente agradece muito a vocês por assistirem os nossos vídeos, e até a semana que vem, quando a gente vai continuar o reparo da Combianca. Muito obrigado e até semana que vem.